tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Galdino e hoje eu estou trazendo o segundo vídeo dessa série sobre liderança. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, volta lá no meu IGTV. No vídeo anterior eu falo um pouco sobre comunicação assertiva entre líderes e liderados. Nós sabemos o quanto é importante a comunicação clara e objetiva para que todos entendam da melhor forma possível o que deve ser feito. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito importante também. Inclusive, ele é imprescindível para a liderança, que são motivadores, né? Um pouco antes disso, eu queria trazer para vocês uma reflexão. Vários estudos sobre o comportamento humano e sobre perfil comportamental, necessidades mentais, fisiológicas, enfim, uma série de estudos que foram feitos ao longo da nossa história, tem um ponto em comum. Todos nós buscamos aprovação e reconhecimento. Todos nós. Independente do grau ou intensidade que isso aconteça. Nós gostamos de aprovação e reconhecimento. E fazemos praticamente qualquer coisa para que isso aconteça. Não é muito raro você ver pessoas trabalhando com prazer com salários baixos e pessoas com salários altíssimos e tendo problemas de relacionamento no seu meio de trabalho. Isso é muito comum, inclusive. E é sobre isso que a gente vem falar um pouco hoje. Como que funcionam os motivadores? Como fazer com que a equipe se engaje a ponto de você conseguir o melhor performance, o melhor resultado, né? Como você conseguir atingir as suas metas e os seus objetivos. Para você líder, para você liderado, tenha em mente uma coisa. Não existe você obrigar ninguém a fazer alguma coisa. Não existe. E não é dinheiro que compra as pessoas. As pessoas sim, estão lá, estão dedicando pela empresa, estão vendendo, de certa forma, o seu tempo. Eu concordo com isso. Mas o tempo delas é elas disponibilizarem para a empresa e não fazer o que tem que ser feito. E não fazer mais do que tem que ser feito. Apenas bater cartão. É isso que elas estão vendendo. O que elas vão fazer durante o período de bater cartão, você precisa convencer ela todos os dias que ela precisa fazer o que tem que ser feito. E é exatamente por isso que é tão difícil você engajar a sua equipe. Porque você precisa convencer que a atividade dela é importante para a empresa, para a sociedade, para as pessoas. Aquilo tem que ter um propósito, aquilo tem que ter um objetivo, além de bater meta. A partir do momento que você entende isso, você começa a perceber que a sua equipe possui necessidades. A sua equipe, ela possui anseios, a sua equipe possui dificuldades, e exatamente esse é o papel do líder. O líder não é absolutamente liderar, ele está muito mais voltado para o servir do que para liderar pessoas, justamente porque ele se trata como um facilitador de conexões entre outras pessoas e de processos e de procedimentos, enfim, uma série de facilidades que o líder tem que trazer para a sua equipe. Bom, falando um pouco mais sobre a motivação, como que você pode fazer com que as pessoas se convençam do que tem que ser feito? Bom, primeiro passo, tem que ser muito claro o que deve ser feito, muito claro. Tem que ter um porquê, tem que ter um como, tem que ter um quando, tem que ter um qual, um prazo determinado. A pessoa precisa entender que ela é importante para aquele processo e não que qualquer pessoa faria. Se qualquer pessoa faria, a primeira resposta que vem na cabeça é: se você quiser melhor, faz você. Olha como é ruim você ouvir isso. Agora pense, se você chega para o seu liderado e fala assim: olha, você está fazendo isso daqui, eu coloquei você, designei você para fazer essa atividade, porque eu tenho certeza que não existe melhor pessoa para fazer essa atividade do que você aqui dentro. Olha o reconhecimento que você traz, olha a aprovação que você traz para a pessoa. Acaba que ela se sente engajada, ela fala: olha, é a oportunidade que eu tenho para mostrar do que eu sou capaz. Esses e outros vários tipos de delegação, de trazer tarefas para as pessoas, fazem com que elas deem o melhor delas. E não apenas você falar: faça o que tem que ser feito, porque senão eu te mando embora. E é sobre isso, justamente, que a gente vem falar. Existem dois principais tipos de motivação.
a motivação negativa e a motivação positiva. Falei um pouco no vídeo anterior sobre o domador de leões. Se você não viu, volta lá e assiste. O domador de leões ele estava sempre relacionado a procedimentos, a planejamento, a prazos, apenas mandando, trazendo as regras e fazendo o que tinha que ser feito. Hoje, as pessoas elas não aceitam mais esse tipo de postura. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu, durante um bom tempo, participei de lideranças que eram motivadores negativos, né? Infelizmente ainda existem e acredito que em até certas situações precisam existir, porque as pessoas elas precisam de regras. Mas tudo tem o seu ponto de equilíbrio. E é exatamente essa a dificuldade do líder de entender isso. O líder, quando ele é por motivação negativa, acaba que ele ditar as regras e falar faça o que tem que ser feito, senão te manda embora, começar a ameaçar, fazer com que a pessoa se sinta fragilizada a ponto dela fazer por medo, pode funcionar, pode trazer resultado. De repente, em grandes corporações onde existe um ambiente um pouco agressivo, isso até funciona por um período, mas as pessoas elas jamais vão dar o melhor delas. Justamente porque o motivador é o medo e não o prazer. Tudo com prazer é feito de uma forma mais intensa, com mais maestria, com mais detalhe, com mais amor, com mais paixão. E é exatamente esse o ponto em que nós estamos hoje. Hoje as pessoas precisam ser reconhecidas, precisam ter aprovação. Celebre cada progresso do seu liderado. E não celebre dando um bilhetinho falando assim, olha, parabéns pelo resultado. Celebre de verdade, reconheça em público, faça uma reunião, aproveite um período da sua reunião para validar essa pessoa. Mostre para ela que ela está no caminho correto, mostre para ela que ela está sim adquirindo alta performance. É exatamente esse que é o ponto, a motivação positiva. A motivação positiva, ela na verdade, hoje é o principal ponto de motivar as pessoas, de engajar as pessoas. É onde você traz o exemplo da liderança, é onde você lidera pelo exemplo. Participe das atividades dos seus liderados. Mostre para eles que você está ali como facilitador de atividades e não como uma pessoa que apenas delega recursos, procedimentos e pessoas e espera um resultado. Participe das atividades, mostre interesse, escute, faça com que a opinião delas tenha uma importância tanto para a equipe quanto para a empresa. É disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de reconhecimento. As pessoas precisam de entender o quanto elas são importantes e o quanto é importante cada atividade que tem que ser feita. Eu te garanto que se você tiver pessoas que pensam dessa forma dentro da sua empresa, você vai ter uma diminuição de absenteísmo, que é a relação de faltas, você vai ter uma diminuição inclusive de atestados, de insatisfação, as pessoas vão ser mais produtivas, você vai ter um ambiente de trabalho muito mais agradável, você não terá tantas inimizades, até mesmo porque você será um exemplo a ser seguido, você será um exemplo onde as pessoas admiram, e isso é muito importante para o líder. O líder, quando ele tem as capacidades, as habilidades, as características de um líder, ele pega todos os seus liderados, identifica qual que é o potencial de cada um deles e delega para as principais atividades onde eles podem demonstrar o que eles são capazes de fazer. E tem mais, um bom líder, ele treina outros líderes, ele treina substitutos, porque antigamente líderes que eram muito severos, muito rigorosos, tinha uma certa ilusão de que eram bons o suficiente, que eram superiores aos outros. Hoje isso não existe. Hoje o líder sabe que ele é substituído sim. E com uma certa frequência, inclusive, de propósito ou não. Bom, seguindo a linha de positividade, eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados na sua empresa, na sua equipe, na sua liderança e a sua carreira vai ser cada vez melhor. Pode acreditar. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês um conteúdo transformador. Podem me procurar, podem me mandar mensagem, compartilha, me deem feedback, vamos conversar, eu adoro esse assunto e eu espero que tenha mudado a vida de vocês também. Até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço.